Olá! Estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre alergia alimentar na infância e como complementar o cálcio numa dieta sem leite. Já que estamos falando em alimentação, responde aí. Quando a gente pensa em comida japonesa, logo vem à memória o sushi, não é mesmo? E agora, no 1º de novembro, a data celebra o Dia Internacional do Sushi. E a origem deste prato tão famoso é bem curiosa. E quem conta pra gente é o empresário Leonardo Prade, que atua no ramo da culinária oriental. O sushi começou por ser um método de conservação do peixe cru. Então se imagina que uma técnica de conservação do peixe cru surgiu na China. Isso mesmo, na China. Uns 500 anos antes de Cristo. E nada mais era do que enrolar o peixe cru em arroz cozido para não deixar que o alimento principal se estragasse com o tempo. Depois de enrolado, o peixe ficava a fermentar durante vários meses em vasilhas. Então, aquilo que acontecia quando se comia o peixe era que o arroz estava muito mole para ser consumido e precisava ser descartado. A única coisa que se aproveitava era o peixe. Mais tarde, os métodos de fermentação do peixe chegaram da China ao Japão, que começou a produzir o sushi, como a gente conhece hoje. Então, os japoneses aprenderam uma outra forma de conservar os alimentos, que passou a incluir o vinagre de arroz como receita original. O vinagre de arroz também dava ao sushi um sabor ácido, que é muito apreciado pelos japoneses. Com essa técnica, se aproveita inclusive o arroz. Então, a partir do século XX, o sushi começou a ganhar cada vez mais espaço na comida takeaway, depois de muitos restaurantes terem percebido seu potencial. Claro, tudo isso graças ao processo mais rápido de refrigeração dos alimentos. O sushi passou a ser uma refeição preparada na hora, com peixe fresco, e rapidamente chegou a todos os cantos do mundo aí como uma alimentação saudável e gostosa. Eu adoro cozinha oriental, é uma das minhas preferidas, principalmente agora a nova versão low carb. Agora nós vamos ouvir o médico César Elias, gastroenterologista do Hospital Divina Providência. E o assunto de hoje no nosso quadro Espaço Saúde é refluxo. Azia, regurgitação, líquido que volta até a boca, eventualmente uma tosse seca crônica, ou foi um dentista que percebeu erosões dentárias. Isso pode ser sinal de refluxo. É uma doença que se caracteriza pela ascensão do ácido do estômago para o esôfago, que pode ir até a boca, e está muito relacionada com questões alimentares e comportamentais. O que a gente tem visto no consultório nos últimos meses é que, em virtude do aumento da ansiedade de uma forma geral, as pessoas modificando a rotina de alimentação, com ingestão de alimentos industrializados, fast food, teleentrega, e abusando de bebidas alcoólicas, café e chimarrão, tem resultado num maior número de pacientes com queixas de refluxo, e isso incomodando as pessoas, muitas vezes que não sentiam nada e que passaram a desenvolver isso nesse período de isolamento em casa. Então é fundamental que a gente consiga entender que a alimentação saudável, a prática de atividade física para evitar a obesidade, que também é um fator que pode estar piorando os sintomas de refluxo, são fundamentais nesse período para evitar esses sintomas de azia, que podem resultar em esofagite, em dores torácicas, inclusive comprometimento de garganta e das questões dentárias. Obrigada. É importante a gente estar atento a todos esses sinais e, é claro, buscar então um diagnóstico e buscar um médico. Agora nós vamos falar sobre alergia alimentar na infância. E o meu convidado de hoje é o médico pediatra Hélio Simão, presidente do Comitê de Alergia e Imunologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e professor dessa especialidade na Faculdade de Medicina Univates. Olá, prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigada. Olá, é uma grande satisfação mais uma vez. Cada vez mais nós estamos observando que parece
que tem aumentado o diagnóstico de casos em crianças na primeira infância. Isso está acontecendo realmente? Quais são os alimentos que mais têm provocado esse tipo de problema? Realmente nós podemos chamar de pandemia de alergia alimentar. Por quê? Porque tem aumentado de uma forma significativa nos últimos 20 anos os casos de alergia alimentar. É importante nós lembrarmos também que ocorre um superdiagnóstico. Então, está ocorrendo um aumento das alergias alimentares, mas também está se fazendo diagnóstico que não é apropriado, ou seja, com exames que não são adequados para esse diagnóstico. Então, dentro deste grupo, tem alguns pacientes que não têm alergia alimentar. Eles podem ter alguma intolerância ou algum fator até mesmo psicossomático, mas a alergia alimentar, por estes exames, alguns exames destes são realizados com bastante frequência e alto custo, acabam fazendo um diagnóstico inadequado. Mas realmente existe um aumento importante das alergias alimentares. Na criança, os principais alimentos que causam alergia alimentar são o leite de vaca, o ovo, o trigo e a soja. Então, esses alimentos, como são mais proteicos, eles têm capacidade de causar mais alergias. E é muito importante nós lembrarmos que grande parte das alergias alimentares em crianças, elas melhoram, a história natural delas é melhorar até os 5 anos de vida. Então, somente 20% destas crianças que têm alergia ao leite de vaca ou ao ovo, por exemplo, elas vão persistir com este quadro acima de 5 anos. Como, então, se faz uma prevenção com as crianças? Inicialmente pelo aleitamento materno. O aleitamento materno evita o contato com vários aditivos alimentares. E nós sabemos que a microbiota intestinal, esse equilíbrio entre bactérias que protegem e as bactérias patogênicas, fazem com que a criança tenha um desenvolvimento mais adequado do seu sistema imunológico, consequentemente, menos alergias e menos infecções. As manifestações de alguma alergia, ela já pode iniciar antes de 1 ano de idade? Sim, alergias alimentares, principalmente a alergia ao leite de vaca, já pode começar no primeiro mês de vida. Então, é muito importante lembrar que essas reações elas podem ser leves, como lesões cutâneas, uma leve urticária, como quadros mais graves que comprometem outros sistemas. Por exemplo, o sistema respiratório. Então, pacientes que têm lesões de pele e têm também falta de ar, um quadro de broncoespasmo, que é um quadro que precisa de atendimento de emergência. Para que os pais que estão nos assistindo agora possam identificar que aquela criança está tendo alguma reação alérgica, quais são? É importante que tenha este período de tempo entre a ingestão e o aparecimento dos sintomas. Existem 2 tipos de alergia, por exemplo, à proteína do leite de vaca. Um que é mediado por IgE, ele é imediato. Então, no momento que a criança ingere uma fórmula infantil ou a mãe ingere um produto com leite ou derivados, em 15 minutos, 30 minutos após esta ingestão, a criança vai apresentar sintomas, sejam eles na pele, ou respiratórios, ou gastrointestinais. E um outro tipo de reação, que a gente chama de alergia à proteína do leite de vaca, não mediada por IgE, que é mais tardio. Este, às vezes, é mais difícil de fazer o diagnóstico. O paciente pode ingerir o leite ou a fórmula e vai apresentar os sintomas horas depois, ou até mesmo no dia seguinte. Mas a grande parte ocorre de forma imediata. A criança ingere o alimento, no caso estamos falando do leite de vaca, e vai apresentar sintomas 15 a 30 minutos após. O risco de um choque anafilático, então, é muito importante que os pais
saibam como é que isso se manifesta para que possam procurar imediatamente uma ajuda médica? Quais são? Isso é importantíssimo, porque nós precisamos, para aqueles pacientes que têm mais risco, não para todos, mas aqueles que apresentam reações que nós chamamos sistêmicas, com mais de um sistema comprometido, por exemplo, apresenta lesões na pele, uma urticária e também falta de ar, estes pacientes precisam ter a adrenalina, a medicação adrenalina, para utilizar rapidamente. Nós não temos ainda disponível no Brasil a adrenalina autoinjetável, mas nós temos a adrenalina em ampola. Então, nós vamos prescrever, treinar esse familiar para que ele possa utilizar a medicação numa emergência, para que este paciente não entre no choque anafilático, na anafilaxia, e possa chegar até um pronto atendimento e ser atendido. A criança, quando está sendo amamentada e a mãe utilizando leite, ovos ou algum outro alimento proteico, pode causar alergia na criança? Pode causar, porque estas proteínas, várias delas, passam pelo leite materno. Mas a recomendação atual, das últimas diretrizes, é que se a criança não apresenta sintomas, a mãe deve continuar ingerindo aqueles alimentos alergênicos. Nós só vamos restringir a dieta da mãe quando nós tivermos o diagnóstico que essa criança tem uma alergia específica. E os tratamentos? Os tratamentos ainda são poucos. O tratamento mais importante é a restrição do alimento na dieta, mas também houve mudanças em relação a esta recomendação, porque alguns anos atrás as diretrizes nos orientavam para retirar completamente o alimento alergênico. Hoje, se uma criança, por exemplo, ela está tolerando traços daquele alimento, ela é alérgica ao ovo, mas ela tolera alguns alimentos que contêm traços de proteínas do ovo, nós vamos manter, porque isto vai funcionar como uma imunoterapia, uma vacina, para que ela possa acelerar a tolerância oral àquele alimento, no caso, o ovo. E antes nós restringíamos todos os traços. Hoje se vê que essas crianças que se restringem muito, elas tardam mais para adquirir a tolerância e ficarem bem, e podem também apresentar quadros graves quando elas têm um acidente com aquele alimento, ou transgressão, que nós chamamos, que ingere de forma inadvertida aquele alimento, elas têm uma reação mais grave, porque o sistema imunológico perdeu o que nós chamamos de memória imunológica. Então, essas pequenas doses, os escapes que nós chamamos, se a criança não apresenta sintoma, isso é protetor e é benéfico. Muito obrigada pelos esclarecimentos. É sempre um grande prazer conversar contigo. Um abraço, obrigada por participar do programa. Muito obrigado e um bom trabalho. Igualmente, até mais. E agora vem um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai para a cozinha da nutricionista Paloma Tussé. Ela e as crianças prepararam uma receita super nutritiva para a família toda. E ainda vamos saber mais sobre como substituir o cálcio e outros nutrientes em uma dieta sem leite. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos direto para a cozinha da nutricionista Paloma Tussé. Hoje ela tem duas convidadas especiais. Vamos ver? Hoje a gente vai fazer uma pasta de beterraba para fazer um sanduíche muito colorido para o aniversário de uma mocinha. Luna! Vamos lá, galera! Então, como é que é a receita, Luna? Coloca aí uma xícara de grão de bico cozido. Pode colocar aí dentro. Deixa eu te ajudar. A gente vai botar uma xícara de grão de bico cozido no liquidificador.
vai colocar, ó, sobrou um aí, coloca aí de volta. Aí a gente vai colocar um pouquinho de sal, bem pouquinho, sal demais é ruim, né? Meia colher de chá. E aí, Liz, o que você vai colocar? Orégano. Então você vai botar um punhadinho de orégano para deixar bem temperado, ter mais antioxidantes. Aê! Um punhado de orégano. Agora a gente vai colocar a beterraba, que vai deixar bem colorida. Olha aí, galera. Uma beterraba pequena, orgânica, cozida. Quando a gente cozinha a beterraba, o que acontece? Ela fica quente. Quente e mais nutritiva, absorve mais os nutrientes, certo? E aí, para fazer a pasta, a gente vai colocar... O que é isso, vocês sabem? Tahine, muito bem, Liz! Uma colher de sopa de tahine, que é uma pasta de gergelim, muito nutritiva, rica em cálcio. E para bater, a gente vai botar um pouquinho de água filtrada. Põe aí, Liz. Cuida para não colocar muita água, para não ficar muito mole a pasta. E agora a gente tampa e vamos fazer um barulhinho? Ó, vamos lá, fazendo um barulhinho. 1, 2, 3 e já! Olha a nossa pasta cor-de-rosa, galera! Vamos ver se tá bom de sal, se precisa colocar mais sal. Olha que lindo isso! Super cor-de-rosa! O cheiro tá ótimo. O cheiro tá ótimo. Vamos provar, ver se precisa botar mais sal. Prova aí. Calma aí, Liz, vou dar pra você provar. Precisa mais sal? Não? Então, galera, a gente tem uma pasta de beterraba super colorida aqui. Vou botar aqui. A galera já vai comendo. Delícia, Liz? Delícia. Ah, que bom! Muito fácil de fazer, super nutritiva, uma forma diferente das crianças comerem vegetais também. E a gente colocou a beterraba cozida porque deixa essa cor linda, mas também porque melhora a absorção dos nutrientes, diminui os fatores antinutricionais que tem na beterraba. Aí vamos rechear o sanduíche do aniversário? Sim. Boa! Olha aí, vamos rechear, a gente corta um pãozinho de moranga no meio, pega um pouquinho da pasta, coloca aqui. Olha ali que cor linda que ficou isso! Olha ali! E temos um sanduichinho muito colorido, recheado. Quem quiser saber mais, me segue no meu Instagram, @PalomaTussê, que eu posto lá várias dicas. Canal! Beijo! Tchau! Ai, são muito fofas essas gurias! E quem está comigo aqui, não no estúdio, mas está participando agora da entrevista, é a Paloma Tussê. Tudo bom, Paloma? Oi, Laura. Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Não, é um amor. Eu sei que as crianças... Tu adora cozinhar com as tuas filhas. E a gente sabe que essa prática é muito importante para o desenvolvimento das crianças, não é mesmo? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Então, tem vários estudos que mostram que quando as crianças são expostas a práticas alimentares, elas desenvolvem mais autonomia alimentar e desenvolvem autonomia em outras áreas também. E por mais que façam escorregadas naquela fase mais de adolescente, de criança que vai para festinha e come algumas porcarias, elas têm um convívio, elas têm a prática gastronômica na produção de alimentos saudáveis. E isso faz com que elas tenham uma facilidade muito grande para desenvolver hábitos de vida mais saudáveis. Sejam hábitos alimentares
ou até mesmo hábitos de vida em outras esferas saudáveis, de convívio social, de concentração, de organização, porque cozinha, além de comida, ela denota esse tempo, né? Tu tem que organizar quais são as etapas, em que momento fazer cada atividade. E eu acho que é interessante a gente chamar atenção para isso, Laura, que na realidade as pessoas muitas vezes levam as crianças para a cozinha para fazer doce, e aí não desenvolve essas habilidades culinárias associadas à saúde. Então tem que escolher bem as receitas para cada idade, mas com intuito nutritivo também. Eu queria puxar um assunto importante que eu estava conversando no primeiro bloco, que é a alergia alimentar na infância. E um dos alimentos que se falou é o leite, falou em ovos, mas o leite que hoje, assim, na indústria a gente também observa leite sem lactose, as pessoas, algumas entraram nessa onda, outras não, ao contrário, consomem e a gente sabe que em excesso. É importante que tu possas explicar para a gente, por exemplo, qual é a porção diária recomendada, porque se fala, né, do sal, a recomendação para o sal, mas também existe para o leite e os seus derivados. Sim. Na realidade, a indicação nutricional ela é sempre individualizada, então existem várias patologias. Tenho certeza que o médico anterior falou brilhantemente sobre alergia alimentar na primeira infância. Então, a gente tem quadros que as pessoas não podem consumir durante um período da vida. As minhas 2 filhas tiveram alergia bem importante, até 1 ano, a leite de vaca. E é importante a mãe saber variar a dieta. Então, nesse caso, a porção é 0. Mas depois a introdução ela é necessária muitas vezes. A gente tem que fazer dieta teste, introduzindo aos poucos. Mas lembrando que para a população em geral, a recomendação é no máximo 1 porção de leite de vaca e derivados por dia. E isso faz com que fique muito longe a recomendação da nossa cultura alimentar aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Eu vejo muitas pessoas que consomem de 5 a 7 porções de lácteos ao dia, porque não associam iogurte, queijo, requeijão, manteiga, o molho branco que vai na lasanha, o leite que vai na panqueca, como lácteos. E geram um outro processo, que é um processo associado à monotonia alimentar. Então, para quem tem hipersensibilidade, para quem tem alergia, para quem tem alguma reação adversa a lácteos, a porção é 0. E aí tem que saber variar de forma adequada, saber substituir de forma adequada. Mas, para a população em geral, também é muito menor do que a gente percebe o consumo atualmente. Porque muitas vezes as pessoas exageram e acabam tendo alguns sinais, alguns sintomas e não associam que pode ser esse consumo exagerado do leite e dos derivados. Quais seriam esses sinais? Sim, a gente tem alguns sinais, por exemplo, de hipersensibilidades alimentares em adultos. As hipersensibilidades alimentares no adulto, ela é associada ao consumo excessivo de um alimento. Por exemplo, no Japão, uma das grandes hipersensibilidades é arroz, porque aquela população consome arroz muito frequentemente, várias vezes ao dia. Aqui, a maior incidência que a gente percebe é a glúten e a leite, porque é um consumo exagerado. E os sintomas são os mais diversos: refluxo gastroesofágico, azia, distensão abdominal, com gases intestinais, alternância entre constipação e diarreia, dor de cabeça, que é muito comum. Dermatite atópica também é um sintoma muito associado. As crianças têm aquela dermatite em brinco e no adulto depois vai mudando um pouco, mas continua sendo uma dermatite atópica. Rinite, sinusite. Nas crianças a gente percebe muito otite de repetição, que é um consumo excessivo associado a essa produção de muco excessiva que acontece. E aí a gente tem também outras doenças que têm uma concomitância, que a gente chama, que elas têm uma genética parecida com a hipersensibilidade ao leite e que esse consumo excessivo pode ativar, que entram as doenças autoimunes que são muito presentes na nossa população.
Uma preocupação das pessoas quando retiram o leite da sua dieta é como é que eu vou agora me nutrir de cálcio? A recomendação nutricional de cálcio é uma quantidade bem grande, é realmente 1.000 miligramas a 1.200 miligramas de cálcio por dia. Só que não adianta também a gente consumir um excesso de lácteos e com isso ter uma baixa absorção desse nutriente. Porque nutrir não quer dizer consumir, nutrir quer dizer absorver e utilizar de forma adequada. E para isso a gente precisa de outros nutrientes para utilizar esse cálcio de forma adequada. A gente tem um alimento que é muito interessante, que se chama Ora Pronobis, que é muito barato e na realidade é uma fonte de cálcio ótima. E daí tem zinco, tem magnésio, tem vitaminas do complexo B. A gente tem as ramas, por exemplo, da cenoura. A gente até já gravou aqui no programa um pesto de folha de cenoura, que tem uma quantidade de cálcio gigantesca e a absorção é muito maior do que a quantidade de cálcio de um copo de leite. E ali já tem magnésio, já tem zinco, já tem essas vitaminas do complexo B. Se a gente for pensar em outros alimentos, por exemplo, gergelim também é uma fonte importante. Couve, repolho. Repolho é uma fonte fantástica, 100 gramas de repolho refogado, que dá o equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa bem rasinhas, tem a quantidade absorvida e utilizada de cálcio de um copo de leite. É um assunto também amplo. Eu sei que nesta quarta-feira tem um aulão pelo YouTube que tu vais fazer pelo teu canal para poder realmente continuar esse assunto. 1 hora e meia falando sobre isso é bem importante. Nós aqui temos um tempinho muito mais reduzido. E curtinho, né? Então eu acho que vamos quero chamar convidar todos os telespectadores para esse aulão que vai ser gratuito online, porque na realidade esse é um tema muito discutido e eu tenho como premissa levar informação para as pessoas. Então eu vou mostrar algumas receitas sem leite, a gente vai discutir um pouco mais essa questão do cálcio, de como utilizar, quais alimentos utilizar. Vai ser 1 hora e meia cheia de informação, as pessoas podem se inscrever, a gente deixa o link aqui para as pessoas se inscreverem. Quem quiser também pode entrar no meu Instagram, @PalomaTucet, que o link vai estar na bio para inscrição. Muito obrigada, é sempre um grande prazer conversar contigo. Um beijo bem grande. Beijo, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!